nós estamos de volta com Sala de Entrevistas e estávamos falando no primeiro bloco sobre como brincar é urgente. E esse tema tão bacana, tão legal, nós estamos conversando com a professora Patrícia Horn. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Nosso bate-papo estava super legal, porque quando a gente fala de infância e criança, a gente gosta bastante, porque eu tenho certeza que tem vários pais nos assistindo, mães, pais, e também familiares que se preocupam com as crianças. E a professora ia falar pra gente sobre o impacto negativo da criança não brincar. Porque nós conversamos no primeiro bloco que hoje o brincar é cada vez mais escasso. Hoje em dia as crianças elas estão brincando menos e ficando mais nas telas. Qual que é o prejuízo disso para o desenvolvimento das crianças? O prejuízo hoje, ele é assim, a longo prazo, né? Hoje talvez a gente até tenha crianças mais estressadas, crianças irritadas, mas esse impacto da falta do brincar no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, ele vai ser a longo prazo, né? Então o que acontece? Dentro do desenvolvimento infantil, desde a gestação, né, aquela vida intrauterina, é como se a gente estivesse construindo essa casinha, né? Não é a criança que está construindo, é quem está fora que está construindo, né? Sim. Então vai lá, vai criar a base, as paredes, o telhado, e aí você vai construindo. E é como se cada uma dessas fases fosse um tijolinho que você vai colocando para você ter uma fundamentação boa, uma fundamentação forte, né? E todos esses tijolinhos, eles têm maior fundamentação por meio da brincadeira, né? Então, o que a gente vai ter de impacto? Tá? Hoje, o que eu posso dizer assim, que os primeiros 1000 dias de vida da criança, que são do 0 aos 2 anos de idade, ele é como se fosse toda a fundamentação dessa casa que ela vai permanecer pelo longo da vida, né? Então, o chão, as paredes e o telhado, você constrói com até 2 anos de idade. É assustador, né? Mas existem estudos que comprovam que essa fundamentação é nesse momento. Passou disso, você vai para as questões de refinamento, né? Que é lá a torneira que tem que colocar, os azulejos, são os detalhes, a janela, as portas, e você só vai aperfeiçoando. Só que se essa casinha estiver torta, se tiver um tijolinho torto, o acabamento vai acabar, né, tendo algumas dificuldades. Então, o que acontece nesse impacto? Se eu tenho uma criança de até 2 anos de idade que não explora a natureza, que não tira o calçado e pisa nas folhas, pisa na grama, se eu tenho essa criança que não brinca de massinha, que não rasga papel, que não pega o galinho na natureza, que não pega uma folha, que não cheira essa folhinha, essa florzinha, aonde que nós vamos ter o impacto? A partir dos 5 anos de idade, né? Então, nossa, tão rápido assim? É muito rápido. O desenvolvimento da criança, o que acontece na questão cerebral da criança, as conexões, as sinapses que acontece nos primeiros 1000 dias, ela é absurda, porque ela vai criando, nesse momento, essa preparação na gestação, até os 2 anos de idade, todas as sinapses que ela vai precisar por toda a vida dela é nessa fase. E a gente pensa que a gestação é só aquele momento que tá no forninho, que só fica guardando. Não, já tá acontecendo. Não, tá acontecendo. É muita sinapse. É muita conexão que vai acontecendo. E aí, quando chega a partir dos 2 anos, 2 anos e pouco, ali nos 3, acontece na nossa vida, começa os picos de poda neuronal, que a gente chama, né? Que é como se você tivesse um jardim e o pai, os vigilantes da infância, né, que são os pais, o pessoal da área da saúde, os profissionais da infância, né, que são os vigilantes, nós somos os semeadores. A gente pega essa terra fértil, que é o cérebro da criança, e a gente vai semeando, vai jogando semente, e a terra onde for bom, né, onde tiver terra boa, onde tiver mais água, onde tiver mais sol, vai começar a germinar. Né? Vai começar a crescer, e vai crescer árvore, e junto com isso vai crescer mato, e vai crescendo nesses primeiros 2 anos, nesses primeiros 1000 dias, né?
E o estímulo, e o brincar, e as oportunidades do brincar, ele vai fortalecendo todo esse jardim. Ele vai deixando forte. Aí quando vem as podas neuronais, é como se o jardineiro entrasse nesse jardim e ele fosse podando aquilo que é menos utilizado. Então, eu tenho duas árvores, uma tá bem forte, a outra tá mais fraquinha. Ele poda a fraquinha, fica forte, né? E essas arvorezinhas, essa germinação, são as nossas habilidades, né? Então, vai acontecer aos 3, aos 7, aos 5, aos 7, aos 15 anos, né? Com maior força, a gente vai ter durante toda a nossa vida. Só que esses estímulos, toda essa força ali na questão cerebral de sinapses, ela vai acontecer com maior potência até os 2 anos. Por isso que é extremamente importante brincar em casa, desenvolver o bebê. A gente tem uma ideia de que o bebê não brinca. Sim. De que a criança pequena, ela só está existindo, ela só está desenvolvendo. Só tem que manter esse bebê vivo, é natural, que o pessoal fala. É nato, vai desenvolver. Isso vai desenvolver. Eu estimulando ou não. Só que se eu estimular, eu vou fazer com que esse jardim ele fique mais forte. Se eu brincar com a minha criança, se eu abraçar mais a minha criança, se eu sentar no chão, se eu dar para ela a oportunidade para ela conversar, cantar com ela, dançar com ela, eu vou fazendo com que esse jardim fique mais forte. E quando aconteça a poda neuronal, essa poda seja feita das coisas que não estão usando tanto, mas que eu não vou ter prejuízo no futuro, se perder, entende? Sim. Então, por que eu falo aqui quando a gente vai ver um impacto com 5 anos? Porque é a partir de 5 anos, 4, 5 anos, que essa criança vai começar a questão da alfabetização. E é aí que a gente tem um susto grande. Porque se eu não prestei atenção na minha criança, aonde que vai... A minha criança vai para a escola, a professora vai dizer assim, mas não está aprendendo. Ela não está saltando. Ela não está correndo, ela está desalinhada no correr. Se a criança não engatinhar, lá bebezinho, a criança que não engatinha, ela tem muita dificuldade na escrita, porque ela não trabalhou o punho, né? Para eu engatinhar, eu preciso de fortalecimento de punho. Nossa, é realmente então, um plantar para colher, né? É um plantar para colher, é uma sementinha, a gente nunca sabe quando que ela vai precisar. Sim. Aí, se essa criança não cantou, não dançou, não teve contato com leitura, não leu lá, ela vai ter dificuldade no quê? No vocabulário. Ela vai falar mais tarde. Ela não vai cantar. E aí essa criança vai ficar tímida numa sala de aula. E aí a minha criança é muito tímida, tua criança não está aprendendo e tal, então vamos fazer o quê? Vamos levar no neuro. Leva lá no neuro, a criança ela não vai ter uma coisa assim, do nada na frente do neuro. Muita criança é medicada, muita criança tem um laudo assim, equivocado por causa desses relatos. E na verdade o que essa criança tem é falta de brincar. Nossa. Por isso que o brincar é tão urgente. Né? Porque você imagine, quando eu chegar, a criança ela tem as janelas do desenvolvimento, né? Então ela tem até 2 anos para fazer tal coisa, ela tem até os 4 para fazer tal coisa, e em cada fase ela tem alguma coisa que a criança precisa estar se desenvolvendo. Você chega lá, a partir dos 6 anos de idade, ela fecha uma janela da infância. E ela vai abrir outra coisa. Tudo aquilo que foi depositado ali, ela vai gastar, ela vai começar a utilizar. Só que se esse depósito estiver vazio, da onde que ela vai tirar? Ela vai ter dificuldade. Ela vai precisar de mais tempo para desenvolver, ela vai precisar de mais tempo, mais estímulo. Só que aí ela está cansada. Eu tenho que fazer lá no meu caderno, eu tenho que escrever. Eu vou cansar meu braço porque eu não trabalhei, eu não brinquei de massinha, eu não montei um bloco, eu não rasguei uma folha, eu não folhei um livro. Então, todos esses impactos, eles vão acontecer lá. Então, a criança hoje, ela está demorando mais para engatinhar, está demorando mais para andar, está demorando mais para correr, demorando mais para saltar. Aí, automaticamente, ela não consegue amarrar um cadarço, ela não consegue escrever sozinha, ela não consegue abrir uma garrafa. E aí a gente tem vários mercados, né? Esse mercado da indústria alimentícia, ela vem com muita potência. Então hoje, enquanto a criança pegava um iogurte, ela tinha que abrir o iogurte, né? Que, né, já aconteceu com você, de pegar, abrir lá e ficar metade do papel, né? Uhum. Vai lá,
Dá trabalho. Aí o que que eles fizeram? Vamos fazer um pacotinho que a criança não precisa comer com a colher. Ela abre aqui, ela aperta e sai tudo na boca. Então eu vou podando, eu vou tirando essas possibilidades. O tênis, hoje criança, dificilmente você vê tênis com cadarço. É só aquele de... É com velcro. Sim. Por quê? Eu não estou dando oportunidade para minha criança desenvolver ali as habilidades manuais para amarrar. O que eu estou fazendo? Estou dando para ela um artifício que ela consiga fazer rápido. E são pequenas conquistas, porque quando a gente era criança, a gente ficava um pro outro competindo. Olha, eu já sei amarrar o tênis, eu já sei saltar desse tamanho, eu já sei escovar o dente sozinho. Então as crianças ficavam naquela competição que é saudável, porque se você vê o seu amigo fazendo, você quer fazer também. Exatamente. E aí você ficava se forçando, não, eu vou fazer, porque eu tenho que aprender a amarrar meu tênis sozinho, porque imagina só ir na casa do meu amigo e ter que pedir pra mãe dele amarrar pra mim. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Mas hoje em dia, ninguém sabe e tá tudo bem. Exatamente. Questões básicas, por exemplo, de se limpar sozinho. Sim. Olha quanto movimento, se a gente for parar para pensar, quanto de habilidade eu preciso ter para me limpar sozinha. Para lavar uma mão, né? Eu preciso desses artifícios para comer sozinho, para cortar, né? Para fazer aquela a questão do cortar carne mesmo, né? A carne mais dura, a carne mais macia. Olha quantos elementos motores eu preciso para fazer essas questões básicas. Tem uma coisa que, se eu te falar, você já vai prestar atenção. Se você for no parque durante o final de semana, você vai ver que cada dia menos tem criança andando de bike. Por quê? A bike tá muito cara? Não, elas não sabem andar de bike. Tá cada dia menos. As crianças estão andando de bike sem rodinha muito mais tarde. Por quê? Você pega a criança, o bebezinho, criança pequena, não sabe o que é meio fio. Porque eles não estão andando. Mas por quê? Observe. Quanto carrinho tem de você empurrar a criança? Você tira da criança a oportunidade dela andar sozinha. Dela desenvolver o andar, dela tropeçar, dela cair. O cair é importante. Porque quem cai sabe levantar. Com toda a segurança. Sim. Mas cair é importante, ralar o joelho é importante. Né? Então a gente está cada dia mais a gente tendo aqueles carros enormes de plástico, porque para o pai é cômodo. Para mim é muito mais cômodo. Eu vou colocar aqui no carrinho e vou levar. O carrinho é importante? É importante, mas tem momentos específicos, né? Sim. Andador, hoje está proibido pela Anvisa. Nossa, e como é prejudicial para andar, porque muitas crianças não conseguiam pisar a planta do pé inteiro no chão, porque no andador acostumou a ficar pisando a pontinha, né? Porque eu não quero que minha criança fique engatinhando, rastejando. Criança que engatinha são excelentes leitores. São coisas que dificilmente a gente faz conexão, né? Sim. Mas o que acontece? A criança que está engatinhando, ela vai passando pelo chão fazendo aquela varredura visual. Tanto que a criança acha sujeira que a mãe não achou para limpar, acha o cantinho da tomada, acha várias coisas quando ela está engatinhando. E aí essa varredura que a criança faz, essa como que eu posso dizer, essa curiosidade que a criança tem de descobrir tudo, é a curiosidade que ela vai ter quando ela pegar um livro para ler. Que ela vê que uma letrinha com mais uma letrinha vai formando o quê, né? Boas leituras, extremamente importante. Hoje você vai em qualquer lugar, você encontra vários tipos de livro, mas só tem imagem. E a cultura da livraria, do sebo, tem sumido, né? Muito. As pessoas hoje em dia já não vão numa livraria, numa biblioteca para ler. Eu até conversei com uma criança esses dias, ela não sabia que era uma biblioteca. Exatamente. E eu fiquei assim... Como assim você não sabia que é biblioteca? A gente na escola era obrigada a ir na biblioteca, a pegar um livro. E eu vejo também que os pais reclamam de certas coisas que eles não tiveram o hábito, não formaram esse hábito. E hoje quer que a criança faça. Já ouvi mãe dizendo assim, mas o meu filho ele não gosta de ler. Ele não tem o hábito de ler. E aí um dia eu sentei com essa mãe e falei, mas você lê? Porque assim, a minha família é uma família de leitores. Todo mundo gosta de ler muito. Seu filho lê? Tá, não lê. E você lê? De vez em quando eu leio uma revista, eu vejo tal coisa. Eu falo, olha, se você não lê na frente dele, ele nunca vai ver a importância de ler. Mas se você mexe no celular na frente dele, ele pensa, por que meu pai e minha mãe estão encantados com essa telinha? Eu quero também.
E aí depois eu fico assim, mas eu não entendo porque ele não tem o hábito de ler, ele não tem o hábito de explorar. Mas não foi criado nisso, né? Não, é o modelo. Não tem modelo. A criança não lê porque não tem modelo. A criança não brinca porque ela não tem modelo. E a criança tá na tecnologia, tá sedentária por quê? Porque tem modelo. Sim. Né? Então isso, as leituras, né? A boa leitura é extremamente importante pela questão da interpretação. Né? Interpretação ali de matemática é 100% interpretação. E aí a criança não consegue resolver questões básicas de sala de aula, automaticamente vai para a vida, né? Vai ler, vai para o supermercado, não consegue fazer comparação do que é barato, do que é caro. Porque essa criança não interpreta, ela não consegue entender o que está acontecendo porque não leu. Porque foi tirada as oportunidades, né? Enquanto adulto precisa pensar em oportunizar. Ela vai usar? Talvez não. Mas é muito pouco provável que não vai usar. É mais provável que ela vai, né? Vai desenvolver, vai precisar, vai... Então, o impacto, ele começa a partir dali dos 5. Antes também, né? Porque atraso motor, ele é muito visível desde muito pequeno, né? Qual que é o nosso grande desafio? É despertar os pais, que são os principais vigilantes dessa infância, porque é direto, né? Tipo, eu falo, a gente vai ser meu aluno ali, no máximo, 5, 6 anos. Filho vai ser pro resto da vida. Então, o impacto na saúde, né, da criança, talvez você vai evitar o fato da criança brincar mais exposto, né, ao sol, ao frio, à chuva, brincar na chuva. Hoje, meu Deus, vai pegar gripe, né? O vírus está na chuva. O vírus está na chuva. Então, tem muita coisa assim, a criança, essa questão sensorial da própria chuva, de deixar pegar uma gotinha de água caindo na sua mão, né? Então, todo esse impacto acontece na saúde da criança. Criança ativa, tudo aquilo que foi depositado até os 8 anos de idade, na cultura do exercício físico, da atividade física, ela vai para o resto da vida, né? A gente vive hoje numa questão da cidade mesmo, né? A gente tem muito despertar para atividade física, com parques cada vez mais estruturados, né? E, ao mesmo tempo, os parques preparados para as crianças, que é uma questão de política pública mesmo, estão cada vez menos preparado para a criança. Sim. Né? Porque os nossos parques de madeira, eles foram substituídos pelos parques de plástico. Não tem mais nem areia, agora é tatame. Nada, é tatame, é aquela grama artificial, Sim. né? Em contrapartida, você vê pets, nada contra pets, maravilhoso, acho que tem que ser incentivado, tem que ser estimulado também. Compensação, pets, eles têm muito mais oportunidades sensoriais desenvolvidas específico para eles. Sim. Do que a criança. E a gente também comentei isso com meu marido, que cada vez mais a gente vê espaços não pensados para a criança e a criança excluída. Exatamente. Antes a gente ia num restaurante e tinha um espaço infantil. O pai tá ali, a mãe tá comendo, e aí tinha um espaço ali para a criança ficar, que tinha brinquedo, que tinha várias coisas. Hoje a gente vê uma sala que tem uma TV. Aí a gente foi no restaurante, eu vi aquilo, eu falei, pera, é uma sala de criança com TV? E aí eu fiquei pensando sobre isso, quantos espaços que a gente tem para a família, né? Para o pai com a criança. Um shopping hoje em dia é um espaço onde tem um parque que você deixa a criança ali e o pai dá a volta no shopping. Não tem um espaço de interação entre a criança com o pai, todo mundo junto. A criança está largada num lugar separado e às vezes ele nem tem um estímulo, é só para o pai e a mãe passear. É mesmo parecido com uma questão de pet também, né? Porque o pet você deixa ali em algum lugar para alguém cuidar e você vai fazer o que precisa fazer. Exatamente. Mas o espaço pensado para criança e família a gente vê cada vez menos. Cada vez menos. Aí o que acontece? Eu vou no restaurante, eu não tenho espaço kids, o que eu faço? Dou a tela. Né? Então, a criança ali às vezes tá esperando, né? Esse momento que era para ser um momento de interação com a família, né, um momento de, sabe, as charadinhas que você vai fazendo, a conversa, perguntando como que tá na escola, como que tá o amiguinho, como que tá isso, ou o próprio pai compartilhar da rotina dele. O pai tá extremamente estressado, então tá falando mal do chefe, tá falando mal dos colegas, tá falando mal da família.
Então, às vezes você vai no restaurante e você olha, tá a família inteira na tela. Porque Bem comum. porque não tem o espaço apropriado e também por essa falta de interação, né? As famílias cada dia mais têm menos interação. Professora, para a gente finalizar o programa, eu gostaria que, se você pudesse dar dicas práticas para os pais, para brincar com as crianças em casa. A professora falou que não precisa ser uma manhã inteira, pode ser 15 minutos. Quais são as dicas, as atividades que é bacana desenvolver com a criança brincando? Primeiro de tudo, assim, né? Ter esse despertar, entender a importância da presença. Mais presença, menos presente. Né? Quando eu estou presente, só o fato de eu estar presente, sentar ao chão, eu falo sentar ao chão, mas pode ser na mesa e tal, mas sentar ao chão é essa proximidade, né? Tá próximo, né? Com a criança maior, um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro, que dure ali 15, 20 minutos para saciar, para ter essa conexão. A gente, enquanto professor, eu ouço muito as crianças, enquanto a gente está brincando. Né? Essa conexão precisa ser fortalecida nesse momento. Né? Blocos, um passeio. Né? Eu não consigo durante a semana, é muito corrido, mas se para um dia no final de semana, até um cineminha, fazer um cinema, na sexta-feira a gente vai colocar todos os colchões na sala e a gente vai assistir um filme junto e vai comer pipoca para ter essa... Porque eu preciso conectar a minha criança interior, enquanto adulto, com a minha criança. Trocar ideias, olha, né? O pai jogava peão, compra um peão, ensina teu filho a fazer o que você fazia, o que você gostava. Né? O pai gostava de jogar bola, traz essa cultura para dentro de casa, sabe? Cozinhar, tá lá cozinhando, traz a criança para te ajudar a descascar uma batata, né? Descascar as coisas, trazer essa questão. Não é muita coisa. Eu não preciso de algo muito elaborado. É o simples, é aquilo que conecta. Aí vai fluindo naturalmente, né? Eu vou só aumentando esse acervo e eu vou vendo que eu, enquanto adulto, eu também tenho uma necessidade. E é um investimento para a vida inteira. Para a vida inteira. É isso. Obrigada, professora, por ter tirado esse espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Esse programa foi muito valioso. Para mim, eu espero também que tenha sido valioso para você, para que a gente possa mudar a cultura das nossas famílias e ter mais brincadeiras, mais momentos em família, porque família é para sempre, não é mesmo? Exatamente. Obrigada, professora, mais uma vez. E obrigada para você também. Olha, você não vai perder o próximo programa, né? Então, você sabe que aqui a gente sempre tem um bate-papo interessante e eu espero você na próxima edição. Foi um prazer ter a sua companhia e você pode continuar acompanhando a programação aqui do canal 15.1. Até mais!